muitíssimo boa noite. Professor Tiago Simões, muito obrigado mais uma vez, a sua solicitude de vir aqui conversar conosco. Professor Rolf, é a satisfação imensa, né, Obrigado, da mesma conhecê-lo, forma. mesmo que virtualmente, e poder aqui nos deliciar, né, nos bebermos de um pouco do seu vasto conhecimento sobre a temática. Né? O José Eduardo, é um minuto de silêncio e estou indo. Só para fechar essa parte inicial, eu gostaria de dizer que eu não consigo nem lembrar aqui de quantas vezes eu já citei a sua obra, né, nas minutas aqui na vara. Todos nós, né, Welton? Na qual Todos nós. Tem... Então, assim, é realmente uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco. Né? O professor Tiago Simões já é conhecido aqui nosso, né? Mas em uma apertada síntese, por assim dizer, é um fera, pós-doutor, doutor em Direito, enfim, sabe muito. E o professor Rolf, eu estava pensando, meu Deus, como é que eu vou apresentar o professor Rolf na hora de abrir lá? Eu vou dizer, ó, com vocês, Rolf Madaleno. E aí, eu acho que não precisa. Vou dizer o que mais, né? É só falar assim, gente, é o Rolf. Acabou. Restante. E Zé Fini. Zé Fini. Olha, vocês vão se arrepender. Que bobagem. Aí você quer ver vocês se explicarem depois. Então é isso, meus queridos. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Tá? A gente vai, né, nós ficaremos aqui, conversaremos, né, principalmente o professor Rolf e o professor Tiago, sobre essa temática muito importante, que é o plano de parentalidade. Acredito que foi o professor Rolf quem primeiro trouxe essa matéria aqui para a gente, né, no seu livro Direito de Família. Eu me lembro, só para encerrar minha parte, meu minuto, para chegar ao minuto de silêncio do Zé Edu, eu me lembro quando, professor Rolf, quando eu li isso a primeira vez, né, e aí eu troquei figurinhas com o magistrado e nós aplicamos, né, a ideia do plano de parentalidade numa ação que envolvia disputa de guarda. De lá para cá, enfim, fico muito feliz. Então, eu vou deixar aí aberto para vocês. O Zé Edu, eu não sei se ele caiu, eu acho que ele caiu, deve estar tentando voltar aqui. A internet dele parece que não está das melhores, mas vamos lá. Então, eu deixo aberto para as considerações iniciais. Doutor Tiago, fica a seu critério, deixa, se você quer falar primeiro, professor Rolf. Você está doido, não. Primeiramente, o mestre de todos nós. Pronto, Zé Edu voltou. Eu sou aprendiz. Eu sou mero aprendiz aqui, rapaz. Zé Edu, minha contribuição na live está encerrada. Eu vou fechar minha câmera, meu microfone, viu? Vou ficar só escutando, tá bom? Com você a palavra. Eu só tô aqui, eu tô aqui só para ver o show do backstage. Entendeu? Bom, então deixa eu usar meu minuto de fama aí para também depois dar meu prefixo e sair de fininho aqui. Mas o que acontece, né? O plano de parentalidade, ele é extremamente importante e a gente pouco fala sobre ele, a gente pouco atua com o plano de parentalidade e acredito que muita gente até hoje nunca ouviu falar do que representa, do que seria, o que é, afinal de contas, esse plano de parentalidade, que tem esse nome por conta do Código Civil da Catalunha, mas não é o único estado, não é o único país, a Espanha não é o único país e as províncias espanholas não são as únicas que adotam o plano de parentalidade. Nos Estados Unidos já existe, sempre existiu, existem aí outras províncias na Espanha que dão o mesmo tratamento com um nome diferente. Em Aragão eles chamam de Pacto das Relações Familiares, na Valência eles chamam de Pacto de Convivência Familiar, e assim por diante. Em cada local, em cada situação, existe um nome diferente. Os nomes variam. Aliás, até é bom dizer que na Catalunha é onde ela é mais completa, né? Mas nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, ninguém faz absolutamente nada em termos de guarda e de convivência sem ter um pacto ou um plano de parentalidade. E aí isso me incomoda muito, porque aqui no Brasil a gente descobriu que deveria a guarda sim ser compartilhada, e então até hoje estamos tentando desvendar, dizer de que maneira se compartilha, de que maneira se divide esta guarda,
E aí, então, ficamos dividindo essa guarda entre uma guarda compartilhada física e uma guarda compartilhada jurídica, sem termos exatamente a noção, né, do que uma e outra representam, quando é até bom que se diga, né, a guarda física é, no meu modo de pensar, a divisão igualitária do tempo de convivência com os filhos, o que eu até reputo que nem sempre é bom para os filhos, geralmente deve ser bom para os pais, por razões, às vezes, concretas e reais, às vezes por razões escusas, mas a ideia da guarda compartilhada física é essa, dividir o tempo. E ao lado da guarda compartilhada jurídica, que é dividir as responsabilidades. E aí, então, à medida em que a gente começa a se dar conta que a responsabilidade nada mais é do que o exercício absoluto e do qual ninguém foi destituído, que é a da responsabilidade, do exercício do poder familiar. Ou seja, por que nós vamos excusar os pais de continuarem responsáveis pela educação, formação e criação dos seus filhos, única e exclusivamente porque eles se divorciaram, eles, cônjuges e conviventes, não eles em relação aos seus filhos. De sorte que nem é até redundante falar em guarda compartilhada. E aí, então, é que eu quero chegar, doutor Elton, que é exatamente a minha frustração, que foi como eu comecei falando. Olha, o que me frustra é que nós encontramos audiências, nós vamos a audiências, nós fazemos requerimentos, nós vemos processos em que a gente pede, ponto final, a guarda compartilhada. Primeiro, guarda compartilhada sem explicitar se é física ou jurídica, mas isso até é pouco. O pior é que nós explicitamos somente uma situação, guarda compartilhada com residência de referência, o que é uma hipocrisia. Dizer que a guarda compartilhada com residência de referência, geralmente da mãe, é pura e simplesmente recapitular, repor, ressuscitar a velha guarda unilateral. Porque a guarda unilateral, ela era chamada de guarda unilateral e vivemos com ela durante anos. Quando vem a guarda compartilhada, sufocamos a guarda compartilhada. Primeiro na lei de 2008, depois na lei de 2010 ou 14, não me lembro bem o ano, e que até hoje, 14, né? Até hoje não existe guarda compartilhada na acepção exata da palavra. Nós vivemos essa hipocrisia, com perdão da palavra. Essa hipocrisia quer dizer que os filhos ficam com a residência de referência. Guarda unilateral. Por que eu reclamo? Por que eu me queixo? Porque a gente não está desenvolvendo guarda compartilhada. Guarda compartilhada, todos os países sabem, é o compartilhamento da responsabilidade. Então, nós chegamos, para que eu não fique aí falando mais do que deveria, nós chegamos no ponto de partida. O que, afinal de contas, representa para a nossa sociedade, para as nossas famílias, para os nossos filhos que se separam dos seus pais, o que representa a guarda compartilhada? Ponto final. Nada, absolutamente nada, porque os pais saem da audiência sem saber o que significou a guarda compartilhada que lhes foi imposta ou que eles acordaram e sem saber, que é o pior, como exercerão esta guarda compartilhada. O que a gente encontra nos processos posteriormente são demandas ainda discutindo, será possível aplicar a guarda compartilhada quando o casal não se conversa? Tem agora uma recente decisão do STJ dizendo que sim, que é possível estabelecer a guarda compartilhada quando eles não conversam, mas eu não tenho dúvida nenhuma disso, nunca tive. Porque não estabelecer a guarda compartilhada, juridicamente falando, significa retirar de um dos genitores o poder de decisão, de educação, de formação e de criação dos seus filhos, e deixar que só o outro faça, como os nossos avós faziam. Então, aí é que está a importância desse encontro, a importância da proposição de vocês, a relevância de falar sobre plano de parentalidade, é exatamente nesse sentido que nós estamos fazendo audiências e nós estamos acordando e os juízes estão impondo decisões incompletas. Porque que adianta estabelecer a guarda compartilhada sem saber como, na prática, nós vamos compartilhar essa guarda? E aí eu deixo que os outros doutos, que são doutos, realmente digam, expliquem quais são os fundamentos e quais são os elementos que compõem a o plano de parentalidade. Eu só para concluir, eu diria assim, plano de parentalidade é a forma que os pais têm de organizarem entre eles as suas responsabilidades e os seus cuidados em relação aos seus filhos. Eles não podem sair de uma audiência sem saber como é que para onde eles vão andar. Eles têm que ter um plano. E aí, então, eu acho que vocês vão poder explicar melhor. Eu depois vou ficar ouvindo e volto mais à frente.
Agora é sua, Thiago. É só empurrar pro gol. Beijo, fui! É. Beijo, ó, beijo, fui! Bom, primeiro, uma alegria poder rever os amigos, poder participar para aprender também bastante aqui, né? E quando a gente tem essa possibilidade de estar reunido com amigos tão queridos, e dentre eles, aquele que é o nosso referencial maior, o nosso capitão, a coisa muda completamente de figura. A gente tem até que medir bastante o que vai falar para não passar vergonha. Não passa. Né? Eu sou uma residência de referência. Não é? Mas assim, o que eu fiquei refletindo bastante hoje à tarde, e como o Rolf, ele, dentre outros grandes pontos do direito de família, do direito das sucessões, ele acaba sendo pioneiro e, como a gente costuma falar aqui, Elton, acaba querendo pegar o boi pelo chifre para domar o boi, que é uma coisa assim, bem penosa, você querer romper certos paradigmas. Eu falei, por que eu não vou lá para fazer, então, o papel do advogado do diabo? Né? Para ser aquele coisinha ruim que vai ficar espetando ali para tentar provocar alguma coisa. E aí, quando eu comecei a me deparar nessa situação em que a gente para verificar o cenário em que nós, atores desse grande palco chamado Poder Judiciário, que nós nos encontramos, a gente acaba vendo que nós somos apenas um pedacinho, né, uma ponta dessa lança que muitas vezes vai cada vez mais entrando no âmago do Poder Judiciário e, ora, complica o desenvolver da máquina, ora mesmo nós não sabemos como conduzir também essa perfuração. E aí eu fiquei pensando o seguinte, se é para fazer papel de advogado do diabo, o que me veio muito à cabeça, né, e a fala do Rolf, ela é muito feliz e muito esclarecedora nesse ponto, de que países, percebamos uma coisa, que ele só citou países onde nós temos um nível social e cultural lá em cima, é o sarrafo alto que a gente fala. Quando a gente para ver que no Brasil nós temos, infelizmente, a tradição de sempre delegar a um magistrado, a um terceiro, a decisão dos problemas que nós mesmos estamos envolvidos, eu acredito que o trabalho do advogado na confecção de um plano de parentalidade, ele tem que ser meramente da posição de quem vai redigir esse plano, apenas para materializar a vontade das partes. O que me parece é que nós estaríamos diante, né, dentro desse 1984 que nós estamos vivendo desde 2020, né, o ano que não acabou e que talvez só veio, o 2020 só foi o ano em que a coisa acentuou esse 1984, a gente está vivendo, e Zé Du adora essa expressão, e eu costumo falar muito dela, a gente está vivendo a era dos adultocentes, das pessoas que estão sempre transferindo responsabilidade para terceiros. Ora transfere para o outro genitor, ora transfere para o avô de um menor, transfere para um irmão, para um tio, e ora transfere para o advogado e também, principalmente, para o juiz. Então, o que eu fico pensando é a existência desse plano de parentalidade que, assim como os pactos antinupciais, assim como os testamentos deveriam ser instrumentos para facilitar eventuais discussões, seja a ponto de partilha, seja a ponto de transmissão de bens de herança, mas o meu medo é de que nós também criarmos com esses instrumentos escritos o contrato social às avessas de Rousseau. De nós criarmos uma planificação de condutas e de atitudes que daqui a pouco qualquer fagulhazinha é suficiente para nós mudarmos a conduta fática das coisas. Então, eu penso que o tema ele é extremamente relevante e nesse período de pandemia, onde a pouca lucidez das pessoas parece que ficou ainda mais evidente, dado esse período de distanciamento, né, esse período que a gente está passando dentro de casa,
repensar essas coisas, né? Porque o Rolf, ele é sempre brilhante, a gente acaba sendo redundante. A gente sai das audiências, é muito bonito, a gente fala assim, aqui, ó, decisão, aqui sentença, ó, guarda compartilhada, o seu cliente olha para você e fala, então quer dizer que o menino vai dormir 15 dias na minha casa? Então você vai dormir 15 dias na minha casa, então eu não vou pagar pensão do jeito que o outro está pedindo, porque se ele vai passar metade do tempo na minha casa, eu tenho que pagar menos. E aí você começa a ter essas divergências simplesmente porque nós temos no Brasil aquela ideia de que o pedaço de papel com o nome de decisão ou sentença é apto para resolver problema, quando na verdade ele é apenas um instrumento que, quando não bem utilizado, ele serve para criar novos problemas. Posso falar? Pelo amor de Deus, eu falei até demais. Não, em absoluto, falou certo. O que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que o fato de que as pessoas são desorientadas em relação ao plano de parentalidade, eu acho que aí é que está o nosso papel digamos assim, de jurisconsultos, né? de pessoas que têm aí o poder de mostrar, né, o caminho. Nós temos o dever de mostrar o caminho. O que nós não podemos deixar continuar acontecendo é o que está acontecendo. As pessoas saem ignorantes das audiências. Elas não sabem como colocar em prática essa guarda compartilhada, que elas nem sabem exatamente o que significa. E o fato é que nós podemos fazer o significado delas, porque, por exemplo, em Miami tem formulário na internet. E eu não entro com um processo de guarda nos Estados Unidos se eu não tiver esse formulário preenchido. O plano de parentalidade ele não é diferente para todo mundo. Ele é provavelmente uma regra quase única, com algumas outras variantes em relação às pessoas. E tanto isso é verdade que o Código de Catalunha, no artigo 233.9, se não me falha a memória, isso está aí, ele estabelece quais são, no mínimo, os itens que precisam ser contidos num plano de parentalidade. Porque eu vou dar um exemplo muito simples, né? Guarda compartilhada significa os dois saberem, por exemplo, o estado de saúde dos filhos, e os dois terem o direito de ir escola e ter informações nas escolas, ou os dois, por exemplo, comparecerem ou conversarem com o médico, com o pediatra dos filhos, para saber o que eles têm, levá-los aos pediatras, etc. e tal. Ora, isso tem que ser feito, isso tem que ser organizado, isso tem que ser estabelecido, porque senão o vazio é que vai deixar os nossos filhos, né, sem ter a convivência de ambos, e esse vazio vai permitir que um reine sozinho, isolado sobre o outro. Então, eu tenho que botar no papel, já vou terminar de falar, eu tenho que botar no papel quais são as minhas obrigações, porque se eu não cumprir essas obrigações, porque na realidade eu queria guarda compartilhada para não pagar pensão, ou para fazer chantagem para dividir diferente os bens, então no papel está escrito qual é a minha função. E se no papel está escrito e eu não cumpro, de levar o filho no médico, de buscar o filho no colégio e sair um pouco da minha zona de conforto, de ter que, né, não poder sair para buscar o filho porque eu tenho que trabalhar até às 7 da noite. Então, é o comprometimento. Esse comprometimento precisa estar no papel, para que os pais saibam como eles têm que se movimentar em relação aos filhos e para que os filhos saibam como os pais se movimentam em razão deles. É isso. José. Rolf, Tiago, eu estava escutando vocês e estava pensando aqui, gente, não é por falta de lei. Essa angústia que o Rolf relata, essa angústia que o Tiago relata, a gente tem mania de, no Brasil, dizer o seguinte, estamos com uma necessidade, vamos criar uma lei. O problema é que nós temos a lei, pelo menos desde 2014, e eu vou pedir licença aqui para ler um pequeno trecho do nosso artigo 1584. Olha só, parágrafo 1º. Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude, não fala em igualdade, fala em similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores. E veja bem, quando eu falo que é um título executivo, as pessoas acham que eu estou exagerando, mas olha o que está na lei. E as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. As sanções... Então veja bem, aí eu faço um desafio, eu não sei o Elton lá, se o magistrado com quem ele trabalha tem esse hábito, mas eu quero fazer um desafio ao Rolf
e ao Tiago para me Já relatar respondo uma que não. audiência que o juiz... Já sei a pergunta e já respondo que nunca. Nunca. Eu quero ver, você já viu, Rolf, alguma audiência o juiz cumprir esse papel? Não, eu acho que às vezes nem o juiz sabe o que é a guarda compartilhada. Ah, está na lei. Quer ver uma outra coisa sobre a possibilidade do plano de parentalidade? Olha que curioso, no mesmo artigo, parágrafo 3º, para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e mãe. Olha só, aqui há uma insistência até no artigo com relação à questão do tempo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o tempo é o que menos importa no compartilhamento da guarda, até porque nós temos um problema terrível, porque chamaram de compartilhamento de guarda o que na verdade é compartilhamento da autoridade parental. Porque guarda você estrito senso, você não vai compartilhar a menos que você esteja sob o mesmo teto. O que você está exercendo de forma conjunta, contínua e permanente em benefício dos seus filhos é essa autoridade parental que é imprescindível. A criança não pode ficar sem sentir que ela tem um pai operante, que ela tem uma mãe operante, ainda que esses papéis, aí eu vou abusar do lacanês, ainda que esses papéis só sejam vistos como função paterna e função materna, ainda que exercidos por alguém que não seja biologicamente o pai ou a mãe, mas que de fato se opere em benefício das crianças. Então nós temos no nosso ordenamento jurídico o plano de parentalidade com todas as suas letras e que é completamente ignorado. Ele só não é mais ignorado do que a própria guarda compartilhada. Então veja bem, eu não sou obrigado a saber, a ser um pai perfeito, eu não sou obrigado a ter uma mãe perfeita, porque nós não somos perfeitos. Mas nós temos a interdisciplinariedade como um elemento fortíssimo da questão da infância no nosso país. E o Código diz isso com todas as letras. O que está acontecendo? Por quê? A gente tem preguiça? A gente quer receber os honorários e ir embora para casa achando porque no título está escrito guarda compartilhada que a gente resolveu algum problema? Eu vou dizer, a gente não resolveu, a gente criou inúmeros problemas quando a gente faz isso dessa forma rasa, como a gente tem considerado essas questões. Isso passou da hora. E me chamou a atenção, o Rolf sabe disso, porque eu tive que buscar, tive que fazer contato com ele na época, quando eu rascunhei um pequeno artigo sobre essa questão, eu simplesmente não achei nada. Nós não temos... Não achei nada? Peraí, tem o Rolf, né? Quando eu falo assim, nada, é claro que o Rolf já fez. Isso aí é outra história. Mas tirando o Rolf, você não tem alguém que fale o óbvio, e pelo amor de Deus, isso está na lei. Esse plano está aí, ele pode ser estabelecido. Isso é atributo do poder familiar. Errado é não ter. Errado é não ter um plano de parentalidade. Sabe por quê? Porque o pai é diferente da mãe. Tem coisas que só aquela pessoa sabe fazer, tem outras que só aquela outra pessoa sabe fazer. Então vamos combinar? Olha só, papai gosta de levar as crianças para o futebol, mamãe gosta de levar as crianças para a igreja, por que não bota isso no papel? Papai leva para o futebol, mamãe leva na igreja, e que não coincida o horário da igreja com o futebol? Qual é o problema disso? Ô Zé. Por que não combinar? Não, a gente vai e fala, pronto, temos a guarda compartilhada. E aí nós vamos ter essa situação que o Rolf chama a atenção, nós não vamos ter absolutamente nada e nós vamos ter o conflito mais vivo ainda e voltamos com reingresso no sistema judiciário, com ações revisionais, com inexecução voluntária de alimentos por vezes, exatamente para impedir, para frustrar o outro. E nós temos as ferramentas do nosso direito e não discutimos. Fazer uma live como essa, para mim, assim, é uma bênção, porque é uma excelente oportunidade que a gente tem de levantar essa discussão, que não é feita, ou quando é feita de forma extremamente errada. Me desculpa, eu extrapolei, acho que eu me empolguei até demais, é porque realmente o tema mexe. Eu tenho uma posição, e eu já tem algum tempo que eu tenho falado isso com os meus alunos na graduação, e eu vou... Já que é para cunhar, da última vez eu cunhei a expressão adultocente, eu vou cunhar outra agora. Problema do que
O Adoro. problema que a gente está vivendo no nosso meio jurídico, eu não vou falar só no poder judiciário, mas no jurídico e legislativo, é o que eu costumo falar de direito fofo. Né? A gente tá muito preocupado em fazer direito fofo. O que é o direito fofo? É o direito fofo que a gente tem uma lei que diz que isso e aquilo, que faz, acontece, e tem sanção, e que tem isso e aquilo e tudo mais. Só que quando a gente vai ver na prática, a gente não consegue concretizar aquilo. E se a gente não tiver cuidado, assim, a última vez que eu fui parar para lá, nós já temos quase 14.100 leis que nós já temos numeradas por aí. Uma quantidade enorme de leis, cada uma delas atribuindo uma série de situações, quando o básico já está posto. É só concretizar isso. Senão a gente fica depois com essa coisa de ideia de ir para os fóruns justamente para tentar tornar exequível a fofura jurídica que está na lei, porque foi criada com uma nomenclatura diferente. O óbvio está aí, todo mundo sabe. A guarda compartilhada, do jeito que ela está sendo aplicada no Brasil, ela é totalmente ineficiente sob os pontos de compartilhamento, né, de divisão de responsabilidades ou de atributos parentais. O direito civil português ele costuma muito atribuir essa expressão, responsabilidade parental. E é uma coisa que no Brasil, infelizmente, a gente tem, salvo raríssimas observações de doutrina e de jurisprudência, a gente não tem esse apego. A gente ainda tem uma ideia de que guarda compartilhada ainda tornar o filho mochilinha, né? Mochilinha nas costas, 15 dias na casa do pai, mochilinha nas costas, 15 dias na casa da mãe. A gente vive esse cenário ainda. Então, essa ignorância, a gente tem que dar a mão à palmatória também, porque ela faz parte do nosso meio. Isso assim, eu me antecipei a sua resposta, porque eu já sabia qual seria a sua pergunta. Se a gente já viu algum dia o juiz pegar ali, nem que seja para abrir o código e ler o 1584 dizendo quais são os atributos, quais são os deveres, quais são os direitos que cada um tem. Então, assim, é uma situação muito complicada que a gente tem por hábito aquela coisa de que se não está no papel eu não vou cumprir. Professor Tiago, antes... Oi. Perdão, não, manda bala. Não, eu estava aqui me recordando, pegando o gancho no que o Zé Du... Passemos já para o professor Rolf, no que o Zé Du falou acerca do juiz explicar, olhar o código, enfim. E aí, pegando também um gancho na sua fala anterior, professor Tiago, a questão da terceirização, né, que a gente chama terceirização do problema do judiciário. Recentemente, nós tivemos aqui uma das várias disputas, né, essa questão da guarda. O filho faz isso, faz aquilo, vai para a missa, vai para o culto, domingo como é que faz, aquela história. Resolva aí, né? Aí eu conversei com o Machado, a gente sempre troca figurinha, eu disse, vamos fazer o seguinte, sugeri, ele acatou. E tínhamos os pais para dizer em 10 dias como é que eles querem resolver isso aí. Porque ninguém melhor do que eles conhece essa dinâmica da conformação familiar deles lá. Pergunta se teve resposta. Deixa eu só te interromper. De dar errado. Que é aquilo que eu canso de falar. Eu falo toda vez que eu tenho oportunidade. Não existe nada pior do que uma sentença de mérito num processo de família. A única sentença de mérito que às vezes presta num processo de família é a sentença homologatória. E assim mesmo quando precedida por um bom acordo, um acordo sensato, razoável, né? Então, porque o juiz nunca perdeu uma noite de sono com seu filho, o juiz não sabe se ele tem alergia a amendoim ou a lactose, o juiz não sabe absolutamente, quem sabe é você. E se você terceiriza mal, você terceiriza errado. E no mínimo, culpa em eligendo, né? Assim você vai terceirizar, você vai ser o grande responsável, vai ser você. Desculpa, Não, tranquilo. Aí, resumindo, calado estava, parecia aquele seriado que tinha desinibido do Grajaú. Entrou mudo e saiu calado. Passou para a certidão, os pais não se manifestaram. Aí o que é que a gente vai fazer? Manda para o psicossocial, ela vai, a coitada da psicóloga da assistência social, se meter na vida alheia para dizer, olha, aqui tem uma briga, está precisando de uma terapia,
O Elton, Gostaria de... e é capaz de você abrir vista de que se uma das partes vem aos autos e peticiona o que acha que tem que ser feito, o outro ele vem depois aos autos não para apresentar qual a proposta dele, mas ele vem para desdizer o que o outro fala. Desse jeito não serve. Não falou nada lá atrás, mas... Apenas uma forma para dizer o seguinte, isso aqui não presta. Mas o que você acha que presta? Não sei, mas esse aqui não presta. Né? Decide aí, juiz. Decide aí, porque você é o que tem a toga, né? Você só tem cabeça, do pescoço para baixo. Tá usando a toga preta, então porque você não tem sentimento. Só tem razão. Então, fica difícil desse jeito. Fica difícil desse jeito. Queria fazer um registro, se me permite. Assim. A gente fala em guarda compartilhada, mas é o ponto de partida. A guarda compartilhada é o ponto de partida para que se tenha esse plano de parentalidade. Vou até tomar a liberdade de ler o que significa um plano de parentalidade. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte. Guarda compartilhada é o que nós vivemos aqui no Brasil, é exatamente essa nossa mania da gente se contentar com pouco, com quase nada. Porque guarda compartilhada, em realidade, significam duas guardas isoladas. Ou seja, eu compartilho apenas a divisão do tempo. Quando o filho está comigo, eu é que determino e fecho a comunicação com o outro genitor. Então, nós temos só... Então, o que adianta a guarda compartilhada quando ela representa duas guardas unilaterais? Eu preciso ter a guarda compartilhada como ponto de partida da corresponsabilidade. O que é a corresponsabilidade que o Zé Edu falou muito bem? Corresponsabilidade é o que os pais precisam se comprometer em relação à educação, criação e formação dos seus filhos. Ou seja, eles têm que respeitar os interesses dos filhos e colocar os interesses dos filhos acima dos interesses deles. Por quê? Porque terão situações corriqueiras que o plano de parentalidade prevê, e me permito ler porque eu acho que ajuda a compreender do que nós estamos falando, mas existirão momentos em que o plano de parentalidade não previu, como pode, por exemplo, não prever uma pandemia, como pode, por exemplo, prever. O que acontece se um deles, os pais, casa de novo? Como é que nós vamos tratar isso em relação aos nossos filhos? O que acontece se a mulher engravida de outro companheiro? Como é que nós vamos tratar dessa situação? Como é que eu posso ajudar enquanto a outra está gestante? E se eu adoto algum outro filho? E nas enfermidades, como é que nós vamos tratar quem leva, quem busca, quem pergunta, quem compra remédio? E quando falece um deles, ou seja, várias situações que é óbvio, nós não precisamos prever todas, mas uma delas, e aí me permito, e é só um segundinho, o que estabelece o artigo 233.9 do Código Civil da Catalunha, que é o mais completo dos códigos que tratam desse plano de parentalidade. Ele diz o seguinte, é rápido, o plano de parentalidade deve conter a forma como ambos os progenitores exercerão as responsabilidades parentais. Ou seja, não adianta dizer, tem guarda compartilhada. Bom, precisa dizer como é que nós vamos exercer na prática esta responsabilidade recíproca. E aí, então, devem fazer constar neste plano de parentalidade os compromissos que cada um assume em respeito à guarda, ao cuidado e à educação dos filhos. Olha, eu vou levar no colégio, o outro vai fazer aquilo, e assim por diante. E se não cumprir isso, então aí sim pode ser sancionado. E aí, então, o Código da Catalunha ainda representa lá, no segundo item, nas propostas do plano de parentalidade devem constar os seguintes aspectos, pelo menos esses, não necessariamente só esses, mas pelo menos esses, com perdão da prolixidade. Letra A, o lugar ou os lugares onde viverão os filhos habitualmente, que é essa residência de referência que a gente fala, né? As tarefas pelas quais cada progenitor se responsabiliza, quem leva para a escola, quem leva para o médico, assim por diante. Ou seja, cria as obrigações, cria os compromissos. C, a forma como devem ser procedidas as alterações de guarda e como devem ser repartidos os custos que geram. Esse é um outro problema. Então, tem que estar constando lá, olha, quando tiver comigo, quem paga as despesas sou eu, e aí as despesas comuns, ordinárias, nós dividimos, abrimos uma conta em conjunto, bota o dinheiro lá, aí não paga imposto de renda. Letra E, o regime de permanência dos filhos nas férias, etc. e tal, que é uma coisa que a gente aqui, pelo menos isso a gente regulamenta. Letra F, o tipo de educação e as atividades extracurriculares, quais eles vão frequentar, quem paga, quem leva, e assim por diante, são coisas simples do dia a dia dos filhos. A forma de compartilhar a informação, né? Como é que foi no colégio, como é que foi no médico, tem que ter troca de informações. E já está para terminar. A forma de tomar decisões
relativas à troca de domicílio. Se um deles for morar em outro lugar, como é que eles fazem em relação a isso? Ou seja, algumas precauções que precisam ser pontuadas, escritas e homologadas. Dizer que a guarda compartilhada é apenas o óbvio. Falta dizer como é que este óbvio vai ser exercido. Basicamente isso. Desculpe ter que ler tudo aí, mas... O Rolf, meu amigo, tem, o Zé também vai poder confirmar isso que eu vou falar agora. Não sei se ele já se deparou com uma situação dessa, mas eu vou tentar desviar tentar fazer um paralelo aqui, que tem acontecido muito aqui no Espírito Santo, e pelo menos o que eu tenho observado aqui numa grande parte dos processos em que eu tenho atuado, onde envolve essa questão de menores. É uma vergonha nacional, mas é um fato de que o Espírito Santo é um dos estados onde nós temos o maior índice de agressões a mulheres. Isso aí não é orgulho para nenhum capixaba, né, que se preze. Mas o que a gente tem visto é que muitos colegas advogados têm orientado a uma das partes sobre qualquer discussão, qualquer desentendimento que o casal tem, de fazer um registro de uma medida protetiva, porque a tática é essa, assim, vai lá, faz a medida protetiva, basta simplesmente a sua manifestação, você vai ter a medida protetiva concedida, e isso a gente usa como estratégia de barganha lá no processo de família, porque aí automaticamente vai ser deferida a guarda unilateral, né, porque... pelo menos aqui no Espírito Santo, tem preponderado o entendimento de que, havendo divergência, casal com um estado avançado de beligerância, a guarda compartilhada não se recomenda. Então, vai lá, como o pessoal fala assim, mete uma medida protetiva, e aí, nessa medida protetiva, você fica com seus filhos, recebe os seus alimentos, e a coisa ali fica conduzida numa boa. E o que mais acontece, ô Regis, te garanto é que tem duas pessoas famosas que isso aqui não tem classe, não tem grupo, não tem ninguém com mais ou menos conhecimento jurídico. Isso tem sido uma prática infeliz por parte de muitos colegas advogados. E aí, na hora em que a coisa muda para esse caminho, a gente sabe que para você retornar o processo para uma linha de convergência, para uma linha de diálogo, é muito complicado. É muito complicado. Então, isso vai impactar direto nessa construção de um ambiente harmônico para você depois ter uma solução no desvio do processo. Teve algum colega aqui mais cedo, acho que só me estendendo um pouquinho, foi aqui acho que foi a Karina que colocou aqui, e a Rutineia, né? É fato, essas questões elas são utilizadas para tentar atingir o outro. E o que tem sido muito utilizado, eu e Zé Du, uma vez já tivemos essa oportunidade de conversar, a gente precisa acabar com a ideia do é um troço que chega a me dar asco, é a visitação. Tem que acabar com essa ideia de visitação. Pai não visita, pai convive, pai cria, pai participa. O pai vai visitar a criança. Você visita médico. Eu falo que você visita macaco no zoológico. Você vai visitar a praia. Você vai visitar, sei lá, um amigo que chegou de viagem. Né? Então, é uma situação complicada. É uma situação complicada. Eu volto a dizer, nós estamos vivendo 1984 do George Orwell. Professor Tiago, eu estava vendo aqui algumas manifestações no sentido de, tem o Instituto, é interessante, como fazer isso acontecer? Então, havia algumas perguntas nesse sentido. Como fazer isso acontecer? Preferencialmente, sem esperar que isso venha através de uma decisão judicial. Não, esquece, não tem como. Continuando nessa premissa de que é mais importante as partes resolverem. Aí eu queria ouvir de vocês. Eu vou puxar.
Se você me permite, Elton, pedindo licença até ao professor Rolf, depois vou passar a palavra para ele, mas eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Na comissão do Conselho Federal da OAB de práticas colaborativas, isso é uma coisa que a gente tem discutido, né? E que precisa ser discutida. Nós precisamos estudar mais as práticas colaborativas. Nós precisamos chegar com os acordos prontos. O Código de Processo Civil nos dá essa autonomia. Meu Deus, brigamos tanto tempo para ter um Código de Processo Civil que nos permita gerir os procedimentos da forma mais adequada. Ah, é lindo falar em método adequado de solução de conflito, como se o único método adequado de solução de conflito fosse a mediação. Vamos parar com isso. Método adequado de solução de conflito é aquele que, naquele caso específico, dá conta de resolver. E se você vai montar um plano de parentalidade, você fazer isso por meio de uma prática colaborativa é uma benção, porque aí você vai chamar os neutros, vai chamar o psicólogo, vai escutar, não precisa de fazer perícia psicológica, gente, não é disso, não. Vamos chamar um psicólogo de confiança, vamos escutar o que esse psicólogo tem para nos dizer, vamos chamar alguém, porque de repente a gente precisa dessa opinião externa, até para nos retirar aquela animosidade que vem das questões mal resolvidas da conjugalidade, que acabam interferindo negativamente na parentalidade. E a gente tem que ficar atento a isso o tempo inteiro. Então vamos chamar um neutro, vamos chamar alguém para nos auxiliar, vamos negociar. Os advogados vão sentar na mesa e assumir o compromisso. Olha, não vamos permitir que isso seja judicializado, porque isso não é para judicializar. Embora o Código permita que o juiz estabeleça, com todo respeito aos magistrados, e nós temos excelentes magistrados no Estado do Espírito Santo, o magistrado nunca vai fazer um plano de parentalidade melhor do que o que nós, pais, podemos fazer. Isso me parece até meio óbvio, é até desnecessário falar isso. Mas é isso. Professor Rolf, quero ouvi-lo, por favor. Bom, assim, eu acho que a contribuição que nós, interessados no direito de família e os institutos que nós temos aqui, como o IBDFAN e outros do gênero, nós tínhamos que fazer uma regra mínima de itens de plano de parentalidade, ou seja, quais são as regras mínimas que deve conter um plano de parentalidade, sem prejuízo de acréscimos que podem ser feitos pelas partes, porque cada um tem as suas peculiaridades. Mas as questões mínimas, como fez a Catalunha, colocou lá os itens mínimos que devem conter um plano de parentalidade. Isso não é difícil de fazer. Eu disse assim, Miami vende como formulário, ou seja, nós podemos construir esse formulário que é o ponto de partida. Nenhum juiz do Brasil estabelece daqui para frente a guarda compartilhada, que é nada, que é gênero, né? Para depois estabelecer as espécies. A guarda compartilhada é assim, assim, assado. Tem que ter esses requisitos, esses pressupostos. É o ponto de partida, pelo menos as pessoas saem sabendo um pouco de quais são as suas obrigações e depois exercendo suas obrigações. Porque se não for assim, nós vamos continuar vivendo a experiência que nós vivemos. Ou nada, de uma guarda compartilhada para inglês ver. Né? Sim. Ô, Rolf, talvez... A guarda compartilhada fake. Ô Zé, eu me lembrei de uma situação agora que o outro Rolf falava. Aqui, acredito que todo mundo já deve ter visto um contrato de união estável que você compra em banca de jornal. Então, vamos começar a difundir a ideia, então, Mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ela tem que ser bem elaborada. Tem que ser bem elaborada, sim, mas de alguma coisa, assim, estou dizendo na ideia de que isso precisa ser difundido mesmo. Essa ideia precisa ser externada de alguma forma. Preferencialmente, professor Tiago, se me permite, de fora para dentro do judiciário. Eu estava imaginando nesse caso que nós usamos a primeira vez o plano de parentalidade, que o magistrado elencou algumas situações, baseado, professor, o senhor estava lendo aí o plano, eu estava acompanhando aqui a leitura também no seu livro, né? Ele pegou, né? Nós pegamos aqui a ABC, fizemos aqui o arranjo diante da sua, porque obviamente tem as suas peculiaridades, da localidade e tal, e ele fez, e deu certo. Deu certo. Agora não dá para a gente achar que toda decisão judicial vai vir com a tabelinha do plano de parentalidade, porque aí
Algumas, a gente pode até entender, eu até concordo com o senhor, vou até levar isso para o magistrado, confesso. A gente criar pelo menos um mínimo, já sai estabelecido, ó, isso aqui, quer um prazo para ajustar? Intima aí, faz os ajustes de vocês aí, né, e tal. Eu acho que alguma coisa nesse sentido já seria um avanço, né, pelo menos. Só briga em juízo quem não se entende, né? Os pais que se entendem nem chegam na justiça, eles exercem a guarda compartilhada nessa plenitude, nessa extensão que nós estamos falando. Nós temos que colocar no papel o mínimo para aqueles que não conversam entre eles, para que eles tenham o ponto de partida e saibam quais são os direitos mínimos, não são nem direitos, quais são as obrigações mínimas que eles têm em relação aos seus filhos e que devem cumprir essas obrigações, sob pena de perder a guarda compartilhada e ela se transformar numa guarda unilateral, né? E esse roteiro, vou chamar de roteiro mínimo, ele é aplicável, ele deve ser aplicado tanto para os processos consensuais quanto para os litigiosos, né? Porque essa história de dizer que a gente não conversa é desculpa, que nós nunca poderíamos aceitar, porque nós estamos aceitando a pessoa dizer, olha, o seu exercício de responsabilidade parental não existe, o senhor está dispensado dele. Meus queridos, o que é... A Ana está falando aqui, o problema é estabelecer as regras e os pais não cumprirem. Mas é isso, Ana, que o professor Rolf está falando. Se você estabelece as regras e o pai não cumpre, vai ficar claro que aquele pai não tem condição de exercer a autoridade parental. E se ele não tem condição de exercer a autoridade parental, ele tem que ser destituído da guarda. Essa guarda tem que obrigatoriamente ser unilateral, porque ela seria a única alternativa válida para aquela criança que está envolvida naquilo ali. Porque perceba, olha só, eu estabeleço regras, eu acordo, claro, vou estabelecer multa para que não seja cobrada a multa, né? Mas eu vou estabelecer, de repente há um descumprimento, não busca na escola na hora certa, o menino fica lá esperando, e é deprimente, não leva na atividade que tinha que levar, enfim. Aí fica patente que o descumprimento das obrigações parentais, e eu falo obrigações, porque é muito lindo a gente falar, porque eu sou um paizão, os pais de Facebook, né? Faço cada selfie linda com meu filho, mas faz cada selfie linda com o filho e esquece de buscar o moleque na hora certa na escola e essas coisas assim. Então, se essa pessoa não tem responsabilidade para ser pai, o próprio código lá no mesmo artigo vai dizer, se o juiz perceber que um ou outro não tem condição de exercer, ele tem autonomia para retirar e converter aquela guarda em unilateral. E aí sim, você vai fazer visita sim, porque você vai ter demonstrado que você não tem condição de conviver de forma decente com o seu filho. O interesse, né? Então eu vejo dessa forma, sabe, Thiago? Não, eu concordo contigo. Eu acho que está na hora da gente começar a ser um pouco mais eficiente, um pouco mais eficaz. Tem muita mãe de face também, concordo. Né? Eu sou capaz daqui a pouco ficar sem bateria, hein? Se eu sumir, é porque eu fiquei sem bateria. Então a fala é sua, mestre. Que? Tá doido? Não, pode continuar. Não, eu caio aqui, mas o senhor não pode cair, não. Não, você tá doido. Eu não consegui carregar, foi um dia agitado hoje, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos propondo positivamente algo que melhore as relações dos pais que se divorciam, dos pais que são separados, com respeito aos seus filhos. É o ponto de partida, né? Estabelecer o mínimo de obrigações que devem ser observadas se serão ou não serão cumpridas. Ou seja, nós estabelecemos as ideias e as obrigações que devem ser realizadas. Para mim é muito simples, né? Porque hoje ele sai sem nada, sem nada. Rolf, eu estou lembrando aqui, tem aquela obra da Ruth Teixeira Pedro, As Convenções Matrimoniais, né? É um outro ponto também que a gente poderia tentar inserir isso mais aqui dentro do Brasil. Não apenas a convenção para fins patrimoniais, mas a convenção também
para fins de exercício de autoridade parental durante a vigência do relacionamento e também na eventual quebra, você já fazer o ajuste prévio, né? Claro. O que aí algum colega pode vir falar, mas eu já vou pré-estabelecer uma relação fática, uma relação que pode mudar depois no futuro, mas pelo menos você já tem uma base, né? A gente já fica com aquela conformação da relação matrimonial ou convivencial, pelo menos já pré-concebida, ela já pré-alinhada em relação ao exercício dessas responsabilidades paterno-filiais, o que é extremamente importante. E é simples. A pessoa que tem que pagar a pensão é a mesma pessoa que tem que buscar o filho no colégio, que tem que levar no médico. Qual é a diferença? São obrigações iguais, que respeitam ao crescimento e a formação, né, e a manutenção dos nossos filhos. Amplia o leque de obrigações. E cumpra. Professor Rolf, nessa perspectiva de que tem as obrigações inerentes ao poder familiar, né, cuidado, sustento, enfim, e o pai vai lá e abre mão. A própria lei permite, se o pai disser que não tem interesse na guarda, ela será unilateral. Quando eu digo pai, vamos lá, genitor. Né? Não ficaria meio complicado, né, a gente trabalhar nessa perspectiva? Olha, o pai que ele tem a obrigação, e a gente tem que impor essa obrigação a ele, mas a própria lei diz que ele pode dizer, olha, eu não tenho interesse na guarda, eu quero só ser um mero pagador de pensão alimentícia. Né? Ela vira unilateral, como referiu o José Eduardo. Né? Nós estamos falando de quem quer agora compartilhar a guarda. Se quer, tem as obrigações, tem o bônus e tem o ônus. E tem que exercer o ônus. Nem é ônus, é um prazer, é lúdico conviver com o filho. Agora, se ele não quer, se ele está usando só como artifício para não pagar pensão ou para dividir não equitativamente os bens, então esse nem merece, ou essa pessoa nem merece a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é só para quem tem responsabilidade. E quem tem responsabilidade tem interesse em cuidar dos seus filhos, tem interesse em viver e conviver, estar ao lado e educar os seus filhos. Todo pai quer educar os seus filhos, toda mãe quer educar os seus filhos. Então, esse termo, esse plano de parentalidade é apenas um auxílio para que amplie a extensão dessas obrigações, para que essa obrigação não saia da audiência como se fosse só uma obrigação de alimentar, de pagar pensão alimentícia. É mais do que isso. É uma das obrigações, dentre outras, que o plano de parentalidade vai desenvolver. Então, esse mínimo depois pode ser aperfeiçoado, porque uma das cláusulas, já estou quase sem a bateria, uma das cláusulas que pode constar é, por exemplo, se eles tiverem novos fatos, novas dificuldades, pode, desde já, nomear um mediador que vai ajudá-los a conciliar esses fatos novos que não existiam. E ponto. Então, é uma cláusula que resolve todas as outras dúvidas que vão surgir, todos os outros problemas que não existiam, que não foram pensados, que não foram aperfeiçoados. E aí, então, um mediador é alguém que eles chamam já de comum consenso para ver como é que eles vão resolver aquelas situações novas que não haviam pensado a respeito delas. E nunca mais vão voltar na justiça. É isso aí. E como é uma relação de trato continuado, mudando a situação da criança, porque a criança sai do ensino fundamental para o ensino... Muda o plano! Senta de novo, vem cá, olha, vamos conversar, mudou. Claro. Né? Mudando as condições fáticas que ampararam a confecção, você muda o plano. Qual o problema com relação a isso? A vida muda, a vida é dinâmica. O tempo todo. Elton, como é que está o nosso tempo aí, cara? Vamos assumir a responsabilidade que nós temos por decorrência do poder familiar. Olha, sensacional. Se eu desaparecer daqui, não pense que eu sou mal educado. Viu? Então, não vamos perder, não vamos deixar que isso aconteça. Meus queridos, nós estamos com quase 1 hora, faltam 3 minutos para 1 hora de live. Né? Elton, licença, porque essa aqui o Regis levantou e eu preciso cortar. Regis, bato palma, meu amigo. Concordo plenamente com o que você escreveu aí. Isso se o Ministério Público não achar que é inadequado, né? Eu defendo. Bato palma para Olha você, só, Regis. eu defendo que esse plano não tem que ser submetido ao Ministério Público, não, tá? Aí, assim, meu irmão, eu tô junto contigo.
Tô junto contigo. Defendo que não. Isso é atributo exclusivo da Tô autoridade junto parental. contigo, mas a gente Só quem sabe vai fazer isso são os Mas a gente pais. sabe, O infelizmente, Ministério Público só vai entrar na execução, se for o caso, quando for para o judiciário para executar o plano, se houver interesse da criança sendo prejudicado. Fora isso, o Ministério Público não pois entra, é, não. mas aí É minha forma de o problema pensar. é se tiver um juiz ao, né? Ao Mas MP, ao pai, é a à mãe, mudança, aí é que é o problema. Tiago, é a mudança da mentalidade. É que ninguém sabe isso que nós estamos falando, ninguém trata disso, ninguém estuda isso, ninguém aperfeiçoa isso, ninguém põe isso em prática. Olha, vou falar então da desconsideração da personalidade jurídica. Em 92 não existia. Em 2015 está aí no CPC. É a mudança da mentalidade. Sim. Alimentos compensatórios não existe até hoje na lei, está na mentalidade das pessoas. E assim, É isso aí, está mestre. cheio de institutos que não existem e que já estão sendo alterados. Ou seja, é a formação, é a educação jurídica das pessoas que não conhecem, que não pararam para tratar desse assunto. Essa é talvez a nossa tarefa. Nossa, digo todos os juristas que se interessam pelo direito de família, né? E que Com trabalham. certeza. É isso aí. Trabalham. Não consigo imaginar um MP, né, por assim dizer, meter lá e meter o bedelho e dizer assim, olha, esse plano aqui não condiz com o melhor para o menor. Pô, não dá. É problema dele. Desculpa os promotores que estão aí. Nesse caso específico, o Ministério Público ele vai fiscalizar. Então, o mínimo, quando aquilo for judicializado. Porque isso é puro exercício da autoridade parental. E a autoridade parental não é exercida Nada pelo mais Ministério íntimo Público. e privado que isso, né, Zé? É que as pessoas têm medo porque elas claro. não conhecem. Então, eles opõem barreiras porque eles não conhecem. Quando conhecerem, entenderem, vão ajudar a desenvolver. Claro! Concordo plenamente, professor. É. Concordo plenamente. Vamos batalhar mais com isso, vamos divulgar isso aí, vamos conversar sobre esses. Precisamos falar sobre os planos de parentalidade. Vamos falar sobre Kevin, né? Conhece esse livro? Sim. Temos que falar sobre Kevin. É o Kevin da nossa... Vamos falar sobre Kevin, é O Kevin é verdade. barra pesada, hein? O Kevin é barra pesada. Porra. Os pais que se desentendem também são. Porque Meus prejudicam queridos, os filhos, né? Prejudicam os filhos. É isso aí. Né? Os pais é que são os Kevins. Precisamos falar sobre os... Com certeza. meus queridos, eu acho que, né, ao que nós nos propusemos, né, eu acho que já deu para levantar, para trazer à tona essa discussão, e isso aí ficou bem claro. Né? A gente precisa evoluir, né, a advocacia no sentido de tentar costurar esses planos, formatar, e o Judiciário fazer a sua parte também, e o Ministério Público também fazer a sua, né? Quando isso É um trabalho de todos, é um trabalho de todos. Parabenizo vocês por essa iniciativa. Eu acho que foi um bom começo falarmos sobre o nosso Kevin, que é o plano de parentalidade. Eu acho que foi muito bom. E foi a primeira de outras iniciativas que devem surgir, até que venha aí um formulário formulado por pessoas que sabem do que estão falando. Porque então nós orientamos e damos o primeiro passo e o pontapé inicial, com perdão da palavra, para que as pessoas comecem a entender o que é o plano de parentalidade e que vão aperfeiçoando à medida em que cada situação ou cada experiência vai melhorando, aperfeiçoando o plano de parentalidade, o que vem ao encontro dos interesses dos nossos filhos e de toda a sociedade brasileira. sensacional, professor Rufo. Eu não sei se o senhor vai cair, mas enfim, eu já vou agradecendo imensamente a sua participação. Infelizmente o tempo é pouco para tanto conhecimento que o senhor tem para nos trazer. Então eu já me despeço do senhor, Tá bem? externando mais uma vez a minha gratidão pelo senhor ter aceitado disponibilizar um pouco do seu tempo aqui para vir conversar com a gente. Eu meu querido. agradeço por me colocar em excelente companhia. Ao Tiago, ao José Eduardo, ao próprio professor Elton, um prazer enorme. Eu acho que a gente se divertiu hoje. Edu, deixa o Tiago, Com deixa o certeza. professor Tiago. Tiago, mande brasa. Eu? Sim. Eu zerei o ano hoje, cara. Eu fiz uma live com o Elton, o Zé Edu e o Rolf. Eu zerei o ano, cara. Eu zerei o ano. Pô, tá doido, cara. Tá doido. É uma honra
essas questões elas precisam ser enfrentadas mesmo, a gente não tem para onde correr. Acho que isso também passa por uma necessária... eu vou tentar ser bem cuidadoso no que eu vou falar. Bom, não vou ser cuidadoso, não. Acho que a gente precisa elevar um nível da advocacia de família. Tem que elevar um nível, né? O Zé Du, ele é muito feliz quando ele usa uma frase de que quando um advogado que se dedica ao direito de família encontra do outro lado da mesa um advogado que também se dedica ao estudo do direito de família, a conversa fica em nível de excelência, fica num nível de profissionalismo extremo. Isso que precisa acontecer, as pessoas têm que melhorar o entendimento do papel, do que significa o advogado de família, e não aquele sujeito que vai botar o processo debaixo do braço, vai para a porta do fórum e vai sair berrando que conseguiu, que fez, que aconteceu. Ele tem que acabar com isso. Ele tem que acabar com isso. É elevar um nível da advocacia de família, e elevar um nível da advocacia de família, obrigatoriamente a gente passa por essa maturidade de sentar e saber dialogar como seres humanos e não como macacos, né? De pegar cocô e ficar jogando no outro, igual o macaco faz. Nós temos o dom da fala e a capacidade cognitiva. Olha, só para quebrar o gelo, Zé. Eu sempre me divirto com o Thiago, com o professor Rolf, com o Elton. É sempre muito, muito bom. E eu quero já deixar aqui, vou dar um spoiler, porque a gente tem feito a nossa parte para elevar o nível na advocacia, é esse papo de familiarista, que eu e o Elton a gente tem feito já há algum tempo e que todo mês a gente tenta trazer duas feras para conversar com a gente. No mês passado nós tivemos o professor Henrique Jaquim Terkenhoff e a psicanalista Vera Saleme falando sobre violência e novas conformações familiares, que foi extraordinário. Este papo de familiarista de hoje com o professor Rolf, com o professor Thiago Simões. E eu já vou adiantar os nossos convidados. Já posso adiantar os convidados do mês que vem? Fique à vontade. Nós vamos, o pessoal das práticas colaborativas, nós vamos falar sobre práticas colaborativas nos inventários e partilhas. Vamos ter aqui a Olívia Fuchs e um processualista que se dedica ao estudo do direito das sucessões, que é um dos maiores, é a grande referência do campo processual do direito das sucessões, que é o nosso querido professor Rodrigo Mazei. Então vamos ter Rodrigo Mazei e Olívia Fuchs discutindo com o Elton sobre as práticas colaborativas nos inventários e partilhas. Eu vou pedir um minuto de silêncio aceso dessa aí. E no mais, gente, é agradecer muito os meus queridos professores, os meus mestres, aqueles que eu respeito acima de todos os demais, que é o professor Rolf e o professor Thiago, que são gente que eu carrego não só na minha estante, como também no meu coração. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, Elton. Eu vou pedir a vocês só um sorriso para fazer um print aqui, tá? Vou fazer um print da tela para virar a capa da live. Tá certo. Pronto. Pode piscar? Então é isso. Pode, agora já pode piscar. Professor... Um abraço, gente. Até uma próxima. Tudo bom para vocês. Muitíssimo obrigado. Zé Du, um abraço a todos. Uma alegria muito grande. Irmão. Tchau, tchau.